Eu sou a Maria Eduarda de Andrade Piliuzzi, fiz a minha pesquisa sobre o Museu Pedagógico e fui orientada pela professora e doutora Ana Lúcia de Abreu Gomes. Nessa pesquisa, nós procuramos abordar o contexto histórico e político para a criação do Museu Pedagógico e a sua breve existência, além de abordarmos outros dois museus construídos com o mesmo viés pedagógico, sendo o Museu Pedagógico José Pedro Varela, em Montevidéu, e o Musée Pédagogique, em Paris. Os três museus foram construídos no mesmo período, no final do século XIX. O pedagógico era a grande aposta republicana para a formação dos docentes brasileiros e foi construído, assim como os outros dois museus, a partir da participação dos países nas exposições pedagógicas que aconteciam ao redor do mundo e na introdução do método intuitivo na educação. Nesse artigo, exploramos ainda a visão museológica por trás da decisão de construir um museu como espaço de formação dos docentes e refletimos sobre as possíveis causas que levaram o pedagógico a ter uma breve existência no país. Os museus pedagógicos são definidos por Marília Gabriela Petri e Vera Lúcia Gaspar da Silva como espaço de formação dos docentes e um lugar onde será estudado, desenvolvido, testado e difundido métodos de educação, como instrumentos educacionais e mobiliário adequado para as salas de aula. A formação dos docentes anterior ao pedagógico era responsabilidade das escolas normais, que acabaram sendo substituídas pelos museus pedagógicos por não terem uma estrutura adequada para expor esse tipo de material, como os mobiliários e os instrumentos pedagógicos, e ser uma instituição muito mais próxima à área da educação do que uma área museal, que fugia do interesse dos republicanos daquela época. Eles queriam criar um grande modelo educacional que pudesse ser difundido por todo o país, e as escolas normais não conseguiriam atender a este modelo. O Musée Pédagogique de Paris foi criado como um espaço que oferecia aos professores uma imagem concreta da revolução educacional que acontecia naquele período, oferecendo então materiais didáticos, como livros, jogos educacionais e brinquedos, além de registros fotográficos do que acontecia naquele período. Já o Museu José Pedro Varela, em Montevidéu, além de trazer esse material didático, como os livros e os jogos, também traziam mobiliário adequado para as salas de aula, demonstrações de práticas educacionais, como os castigos e punições, e maquetes de áreas de convivência. Outro ponto em comum da criação dos três museus é a criação de uma revista pedagógica que acompanhasse o museu e entregasse aos professores uma publicação que reunisse o melhor da educação, não só em prática, como em teoria. Ao analisar a criação desses três museus, foi possível perceber que a realização desse feito, não só desses três museus, mas de outros museus pedagógicos criados no mesmo período, só foi possível porque era um movimento linear e um pensamento muito bem estruturado. Todos os museus compartilhavam dessa mesma vontade de criar um espaço para a formação dos docentes e faziam de tudo para que o país tivesse toda a tecnologia capaz de guiar esse pensamento do período. Uma das causas apontadas por nós na pesquisa como o motivo para o encerramento das atividades do Museu Pedagógico foi a transferência da administração em esferas. O museu, que inicialmente era administrado pela esfera pública nacional como um modelo nacional de educação, foi transferido para a administração do governo do Distrito Federal à época, que era no Rio de Janeiro. Então, essa confusão nas administrações foi um dos motivos que levou o museu a se encerrar, pois a verba foi diminuída, os funcionários foram trocados, e outro motivo que também levou ao encerramento do museu, das atividades do museu, foi a suspensão da publicação da revista pedagógica, que era o seu maior instrumento fora do museu para defender o museu como instituição e levar o que era feito e desenvolvido dentro do museu para o resto do país. Então foram as duas causas que encontramos como o principal motivo para o encerramento das atividades do museu e que também distanciavam o museu, a administração do pedagógico, com os outros dois museus que existem até hoje. Eu me despeço aqui, muito obrigada pela atenção.